Pronto, digam amém. 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará. Aquele que vos matar julgará. Está prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Esse evangelho de hoje, né? João, mais uma vez, aquele muito amado, vem nos ensinar, através do que ele ouviu de Jesus Cristo, qual ele conviveu, qual ele estava andando com Jesus. Na verdade, vivendo, né? Todo o tempo que Jesus aqui passou. Esse 26, quando ele fala, né? Ele vem falar do Espírito Santo. E a nossa igreja, né? Celebrará na próxima semana, né? É a descida do Espírito Santo, os Pentecostes, né? A nossa igreja celebrará na próxima semana, e por isso o evangelho de hoje já nos vem abordando. Provavelmente esta semana iremos ouvir muito sobre esse nosso defensor, esse que está conosco até o fim dos tempos. Esse qual o Senhor Jesus, quando foi levado ao céu, quando foi assunto ao céu, falou que não nos deixaríamos sozinhos, né? Deixaria o Espírito Santo de Deus, né? E ele ainda acrescenta, né? Para os discípulos e para cada um de nós. E nós, os discípulos, somos testemunhas de Jesus. E como é que nós somos, né? Porque João conviveu com Jesus. Porém, Jesus deixou o Espírito Santo, mas também deixou a sua palavra, que é a qual estamos fazendo a leitura hoje, que João, Mateus, Marcos, tantos outros discípulos de forma diferente, né, falaram, porque eles conviveram, né? Quando eu faço a leitura dos evangelhos, eu lembro um pouco do nosso organograma da humanidade, né? A nossa Bíblia tem, né, vários livros escritos por discípulos, por apóstolos quais conviveram com Jesus. E a nossa igreja, né, não falo somente a Igreja Católica, mas a gente percebe que também tem uma diversidade, né, de religiões quais, né, pregam de várias formas. E com essa escrita dos apóstolos de Jesus, alguns vêm, né, a pensar de uma certa forma que deve sair por aí montando igreja.
né? Mas quem somos nós para criticar, né? Somos nada nem ninguém. Mas a gente percebe que a nossa palavra de Deus, a nossa palavra de salvação, a Bíblia, ela foi, né? Teve vários discípulos que conviveram com Jesus ali, toda a passagem de Jesus aqui na terra, e eles falavam a mesma língua, né? Porém, cada um, o Senhor Jesus escolheu para viver o seu momento, né? Pedro foi o primeiro papa, né? João foi o filho muito amado, e todos eles, né, falaram e escreveram sobre Jesus Cristo. E aí a gente vê nesse 16 não, né? Já o versículo 4a, quando ele diz: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus, né? A gente vê nesse versículo quantas pessoas mataram muitas pessoas, dizendo que era em nome de Deus, né? E não é de hoje. A gente sabe que essa história de muitos fazerem isso, né? Informando, dizendo: não, isso está acontecendo porque Deus quis, porque Deus mandou. E Jesus avisa, né? Jesus nos ensina, né? Jesus ensinou a João, qual ele fez essa escrita nesse versículo e nessa palavra, e ele vem nos ensinar hoje, né? Que quando o aperreio chegar, que a gente tenha a graça de lembrar desta palavra. Tirarão-nos do nosso, digamos que, conforto, dizendo que é por causa que Jesus permite, Jesus, é porque Deus quer, né? Porque Deus quis, muitas coisas a gente escuta, né? Essas palavras. Porque Deus quis, porque Deus mandou, porque, né? E aí Jesus consola-nos, né? Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar, de que eu disse quando chegar a hora. Entre outras palavras, Jesus nos chama a orar e vigiar. Orar e vigiar, né? Em outras palavras, né, a gente já ouviu essa citação. Orai e vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Porém, sobre o Filho do Homem, não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem voltará. No caso aqui, né, com essa palavra, quando ele fala expulsar-vos-ão, é justamente tirar-nos do conforto, né? Tirar-nos de algo que a gente está, de uma certa forma, acostumado a viver, e que nem sempre é Deus que permite, mas usarão a palavra dizendo: foi Deus, né? Foi Deus. E aí a gente vai para um monte de situações, né? Quantas pessoas nesse mundo faz algumas maldadezinhas e diz: não foi Deus. Né? Eu vou no exemplo da minha irmã Laura, né? Quando viva ainda, que o irmãozinho da igreja venda e me dê a metade, porque é como Deus quer, né? Então, mas também a gente conhece outra palavra que o Senhor diz: usar o nome de Deus em vão, ai, quão sofrerá, né? Como será o seu jugo no futuro, né? No fim e no momento em que o Senhor vier julgar. Então, que peçamos ao Senhor que continuemos, né? Orando e vigiando. Orando e vigiando sem cessar. Sem cessar. É justamente o que temos que fazer. Orar e vigiar. Orar
e vigiar. Pois o próprio Deus disse, Nossa Senhora, Nossa Mãezinha de Fátima, sempre nas aparições anunciava, dias difíceis virão. Orai, meus filhos. E nós temos visto grandes dias difíceis. Amém. Até vai ficar doida, não sabe onde vai. Que palavra sábia. Você falou que Deus não perde nada. E eu aqui entendi na mensagem, porque eu entrei num contratempo, numa discussãozinha. Para mim não foi discussão, mas para mim irmã foi. Esse aqui é o irmão dela. Espero ligar logo por causa disso aí. Ela disse, mas que Deus permitiu, porque Deus permitiu. Aí eu disse para ela, Deus não permite nada. Nós que erramos, Deus não permite. Nós é que entramos no local errado e agimos de maneira errada. Aí acontecem as coisas contratempos. Não é Deus que permite. Deus, pelo contrário, Ele faz o que a gente pede para a gente vigiar. Orar e vigiar, como você falou aí. É isso mesmo. O Evangelho de hoje me mostra que Jesus sabe que o mundo nos fará acusações, que seremos odiados, perseguidos e rejeitados. Mas temos a defesa que vem do alto, o auxílio necessário para a nossa vida. Mas uma prova de amor. Jesus se manifesta por mim e por você. Por você, no caso. Ele é a nossa defesa. A nossa defesa está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Ele nos defende em todas as minhas... Ou melhor, Ele nos defende em todas as minhas e as nossas situações. Jesus promete enviar o Espírito Santo, como ele falou aí, que será o defensor do discípulo e de todos os que seguem Jesus ao longo do seu século. Este Espírito defenderá os apóstolos e seus sucessores em tempos de dificuldades, lembrando-lhes o ensinamento de Jesus. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensinará e recordará a todos os que seguem Jesus. Tudo o que ele lhes disse, ele guiará os discípulos à verdade. A palavra de Jesus nos diz hoje: quem ama Jesus guarda a sua palavra, e o Pai o amará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem o segue encontrará a paz. É tudo que nós queremos, é a paz de Cristo. Amém. Irmão. Eu gostaria de partilhar uma homilia. Eu li, achei muito interessante. Porque Jesus deixa muito claro, né? E ele nos deixa o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? Para nos guiar. E a gente sabe muito bem disso, né? A gente sabe que é o Espírito Santo que muitas vezes nos tira das escolhas erradas que a gente às vezes faz. É ele que liga o alertinha ali na nossa mente, né? Por estar conosco a todo momento, né, nos guiando, nos orientando. E Jesus deixou ele aqui para isso mesmo. Às vezes a gente é teimoso, às vezes ele liga o alerta e a gente ainda cai fora. Mas ele liga o alerta na nossa mente. É como o Lenida falou aí, vigia, vamos vigiar, meu povo. Porque às vezes realmente o alerta é ligado. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo diz, olha, é por aqui, mas às vezes a gente é teimoso, é humano demais para entender os desígnios que o Espírito Santo nos conduz. E aí eu ouvi uma homilia desse amor, né, dessa doação que Jesus fez com cada um de nós, né?
nos concedendo o Espírito Santo. E diz bem assim: o Espírito da verdade é quem sustenta e fortalece a nossa fé, tornando possível dar testemunho autêntico de Cristo, mesmo diante da rejeição e da incompreensão do mundo. A presença do Espírito Santo é garantia de que a missão não será solitária. Ele consola, ensina, recorda e dá coragem para permanecer fiel, mesmo quando o ambiente é hostil ou quando a fé parece abalada. E aí é nesse pensamento que cai aqui essa partezinha aqui da reflexão do Evangelho, né? Às vezes a gente está num ambiente muito hostil, né? Como diz Jailton aí, com algumas discussõezinhas, com alguns pontos, né, contrários de ideias mesmo, de pensamento, entre, né, a gente e algum irmão, algum nosso irmão, algum da nossa família mesmo. Mas o Espírito Santo, ele está ali para recordar e dar coragem para a gente permanecer, né, no caminho. Permanecer no caminho, ou tentando pelo menos permanecer nele. E ele diz, né, que ou ele está nesse momento, ou ele está quando a nossa fé está bem abalada. Que é nesses momentos que eu digo que a gente às vezes é tão humano e tão pecador, e às vezes a gente não escuta o Espírito Santo falar nos nossos ouvidos. A gente não se atenta ao que o Espírito Santo está querendo nos orientar, nos falar. E às vezes a gente vai pelo caminho que não é o caminho que Jesus queria que a gente seguisse. É o caminho tortuoso. E eu concordo muito bem com a fala de Lenilda aqui, no sentido de que Jesus permite nada, é a gente que busca. É isso mesmo, meus irmãos, é a gente que busca. Jesus sempre vai querer o melhor caminho, né, para cada um de nós. Mas a gente busca um caminho que às vezes não condiz tanto. Eu digo a gente, mas assim, eu estou me referindo também, estou me referindo principalmente a mim, né? Que às vezes pego o caminho, a minha sorte em Jesus é que ele sempre me resgata. Ele sempre vai me buscar para me colocar nos caminhos mais belos que ele quer que eu trilhe, e não nos caminhos tortuosos. Não é à toa que ele deixa o Espírito Santo para cada um de nós. E aí continua. O testemunho de nós, enquanto cristãos, ganha força não apenas pelas palavras, mas sobretudo pela vida transformada e coerente com o Evangelho. O Espírito atua no íntimo, conduzindo a verdade e a comunhão com Deus, tornando possível enfrentar provações com serenidade e esperança. Às vezes a gente não está com essa serenidade, às vezes a gente está tão caído que a gente não vê muito essa esperança. Mas através do Espírito Santo, ele torna possível a gente enfrentar tudo que a gente está pela frente, né? Todas as provações, todas as quedas, recaídas, falha na nossa fé. É ele que torna possível a gente seguir firme e confiante, né? É como diz aqui, com serenidade, com confiança, com esperança de dias melhores. É através dele, mesmo a gente não estando, é através dele que a gente tem essa visão e essa confiança mesmo. Essa confiança de que a gente pode enxergar caminhos melhores, dias melhores, né, momentos melhores na nossa vida. É através do Espírito Santo de Deus. E aí ele continua. Ser discípulo de Jesus implica confiar no Espírito Santo. Render-se a sua ação em nossa vida, mesmo diante das adversidades. A fidelidade ao Evangelho transforma o medo em coragem e o sofrimento em ocasião de crescimento na fé. Ou seja, a fidelidade no Evangelho, a fidelidade no Espírito Santo nos transforma a cada dia. Transforma o medo, né, em coragem, em sofrimento, em crescimento na fé.
mesmo que a gente às vezes não entenda. Eu tenho uma dificuldade imensa de entender que o sofrimento nos leva a crescer na fé. Eu sei que cresce, mas eu prefiro não sofrer. Mas às vezes é necessário. Gabriel fazer o dever. Eu só no desespero. Agora sim, você não foi para a escola hoje. Em confiança mesmo, em que tudo pode melhorar. Então, que confiemos, meus irmãos, no Espírito Santo, cada vez mais Ele que nos orienta, que nos cerca, que nos conduz, sempre por caminhos melhores, que é esses caminhos que Jesus quer para cada um de nós. Amém. Amém. Deus é o nosso guardião. Ele é o nosso vigia. Ele nos protege quando dormimos, quando acordamos. Ele é o nosso vigilante. Ele não deixa nos escorregar. Podemos descansar com a certeza que estamos nos braços do protetor. As orações são o pão diário das nossas almas. Então, que o Espírito Santo, que da próxima semana começa Pentecostes, né? Que desde já, que o Espírito Santo de Deus venha nos renovando a nossa fé, renovar, que a gente possa nos alimentar nossa alma, com pão verdadeiro, com pão descido do céu, que este pão possa nos renovar as nossas forças. A nossa alma precisa deste pão, precisa do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém. Só para acrescentar, tentarei ser rapidinho, mas para acrescentar o que Monara dizia, do sofrimento, viu, Cunha? Tem duas passagens em The 12 que me marca muito, né? Onde Pedro perde o filho, né? A mulher está grávida, ele perde o filho. E ele vai para Jesus com toda a fúria, né, de humano, né? Ele vai com toda a fúria de humano. Mas o Senhor está aqui, o Senhor pode salvar e tal e tal. E a mesma coisa em relação a Tomé. Tomé está lá protegendo Jesus enquanto ele, mais a sua namorada, sua futura esposa, protegendo Jesus para poder ele palestrar e tal. E aí, quando ela recebe a espada, né, do rei lá, Jesus já está distante porque eles tiram ele da multidão devido a todo mundo querer milagres. E aí ela recebe a espada, e aí quando Tomé olha, ela está caindo, né, porque houve, né, o esfaqueamento, o rei tal e tal, e Jesus está longe, mas ele sente, né? Jesus está longe, mas ele sente quando a futura noiva, a qual pediu Jesus também para ser testemunha do casamento dela, ele sente, e aí ele volta, né? Ele volta para junto de Tomé, e Tomé naquele desespero, naquela angústia, naquele desespero, literalmente. Mas aí ele olha e vê Jesus. Automaticamente ele vai salvar. Senhor, o Senhor pode salvar, o Senhor pode salvar. E ele balança a cabeça, e quando ele de fato dá por si que Jesus não vai salvar, peraí. O Senhor salvou todo mundo e salva todo mundo e faz milagre, isso não vai salvar ela, né? E aí Jesus fala, não é a hora, né? Me toca demais esse momento, né? Me toca demais, porque nós queremos as coisas no nosso tempo, né? A gente não quer passar por dor,
né? Meu Deus, né? Quando os nossos filhos, né? Jaque, Maria, Monara, Jair, né? Quando os nossos filhos estão doentes, a gente, ai meu Deus, nos daria a vida por eles, né? Nos daria a vida para ele não sentir aquilo. Mas a gente não pergunta em nenhum momento, Senhor, será que é possível? Né? Senhor, o que de fato eu tenho que fazer agora? Né? Se esse for o momento, né? Se foi aquele o momento da esposa, né? Perdeu a criança, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, é a hora dela, é o momento da criança e o mais angustiante deles, e nós, né, eu digo deles naquela época, mas nós também, é porque Monara colocou isso há pouco. Às vezes o familiar nos ataca, né, por nós sermos da igreja, né, vocês é da igreja, o santinho, não sei o quê, e pega pesado, né, não pega leve não. Venha pensar ninguém que familiar pega pesado não, porque não pega, né? Não pega. E aí a crítica vem pesada e às vezes a gente diz, caramba, por quê? Mas a gente esquece, né? Eu lembro também de outra passagem de Pedro, né? E o cobrador de impostos, que ele vai lá se lamentar, mas ele me humilhou, Jesus. Ele me humilhou, ele fez isso comigo. Aí ele para, e depois ele diz, esqueci o nome dele agora. Mas ele fez isso. Mas antes, volte lá atrás, o que você fez com Pedro? Você ia entregar o imperador. Mateus. Você ia entregar o imperador. Ele estava pescando, você estava vigiando, né? Você ia entregar para que levasse o barco dele. E se a mulher dele passasse fome, né? Você pensou? Então pensa lá atrás, para depois julgar. Então, às vezes a gente faz algo, mas a gente só quer ver o agora. A gente não quer ver o lá atrás. A gente quer ver o agora, né? É mais fácil, né? Às vezes... Isso vem pra mim, às vezes quando eu fiquei tão angustiada com o trabalho e um monte... Tô falando trabalho, mas um monte de coisa, né? Eu vou bem além, né? Quantas coisas também, lá no meu eu fiz, ou na minha inocência, ou na minha infantilidade, tantas coisas, para que hoje eu esteja passando alguns aperreios. E aí eu tenho que culpar Jesus, né? Como já eu disse... Né, e eu comentei, a gente tem que culpar Jesus? Não, gente. As consequências da nossa vida, muitas das vezes, vêm. Mas não é o outro, não, porque é fácil a gente apontar, né? É muito fácil apontar, mas o que é que eu fiz antes? Né? Esse evangelho é muito isso, nos faz pensar. Peraí, e não só esse evangelho, né? Por sermos cristãos, gente, eu costumo acreditar, né? Que as coisas não vêm leve pra gente. Não vem, né? E o mais encantador do amor de Deus por cada um de nós aqui é porque ele nos faz reconhecer que quando a gente se deleita no perdão, na confissão, ele deve rir e dizer, volta filho, seu lugar é comigo, né? Ele deve, sabe, ficar super, hiper contente porque a gente se arrependeu da burrada que a gente fez. E ele é tremendo amor. É tremendo amor. Então, quando a gente se julga, se culpa e dói, e a ferida sangra e não sei o quê, mas a gente olha para o Senhor e diz, Senhor, que nem Pedro, né? Me abraça, não me solta. Né? Quando a gente se livra do pecado, é assim que a gente diz para Jesus. Não me solta, não me solta. Me deixa aqui contigo. Amém, gente. Falei demais. Eu amei a sua fala, porque quando a Nara estava falando,
essa bela mensagem de meditação que ela falou do Evangelho, eu também lembrei de ver. E também não falei, só fiz o meu. E você viu, então essa aula de catequese católica. Falou demais, não falou bem. Desde já agradecimento a todas pela janelinha aberta, ao meu irmão Ítalo. E, Monara, eu coloquei a mensagem. Se você, sou eu que vou fazer a consagração sobre o. Mas se você quiser fazer, fica à vontade. Qualquer uma das minhas irmãs. O cavalheirismo em ação. Eu posso fazer, meu irmão. E se não tiver alguém para dar bênção, também posso fazer também. Ô, Jaque, faça isso, vá pela sua família, me veio ao coração. A oração com Miguel Arcanjo, amor. Tem mais. Chegaram Passa, Jaque. Eu dou a bênção, minha irmã. Obrigada, minhas irmãs. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe imobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel. Vou repetir novamente. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe imobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu e minha família fazer parte de inúmeros de vossos devotos e servos. A vós hoje consagro meu matrimônio, a minha família, todos do exército de Cristo e seus familiares. Me dou e me ofereço, e ponho a mim própria, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obtenho o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o meu coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe, Maria Santíssima. Obtém-me aquele auxílio que são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando-os no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate ao céu. São Miguel Arcanjo, rogai pela minha família, pelo meu matrimônio, rogai por todas as famílias, rogai por este casal que precisa de oração. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Obrigada, minhas irmãs. Amém, Jaque. Amém. Agradecer mais uma vez. Já fez os agradecimentos, Jaque também. E que a gente continue perseverante, né? E o Espírito Santo possa sempre nos conduzir e aumentar a nossa fé cada vez mais. Vamos para a bênção de São Francisco. Vamos lá. Vamos ligar minha câmerazinha para ver vocês. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. 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 O Senhor nos mostre a sua face. Tenha misericórdia de nós. Amém.
O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe. Do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Paz e bem. Jailson, bom trabalho. Que Deus te Bom trabalho, Jailson. Bom descanso, minhas irmãs.